Você ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Uma boa tarde para você ligado na Rádio Portal Sudoeste. Segunda-feira, 29 de junho de 2026. A partir de agora você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, com as principais informações da nossa região, da Bahia, do Brasil e do mundo. Você também participa e traz a sua denúncia, a sua reclamação pelo telefone 77-3444-1043 e acompanha ao vivo através do nosso site radioportalsudoeste.com.br ou pelo nosso aplicativo. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, apresentação de Samuel Tadeu e Luciano Santos. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Samuel. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Uma excelente segunda-feira para todo mundo. Estamos aqui ao vivo para mais uma edição, começando essa semana maravilhosa, abençoada, né? Após aí diversos festejos, São João, São Pedro, enfim. E hoje também tem festa. Daqui a pouquinho tem Jogão do Brasil e o Samuel Tadeu vai atualizar você, né? Com todas as informações aí da nossa Copa e também da nossa seleção brasileira, não é isso, Samuel? Com certeza, estamos de olho sim na Copa do Mundo e com o pé direito que o Brasil consiga vencer mais esse desafio. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. De acordo com o clima-tempo, temos sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado, noite com muitas nuvens, mínima com 16 e a máxima 24 graus para hoje. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia. A partir de agora é você bem informado com as principais notícias da sua cidade, da nossa cidade, do Brasil, da Bahia e do mundo. E a gente começa a trazer aqui a primeira notícia. Riacho de Santana, jovem de 24 anos, é esfaqueada pela irmã e morre no HGG. Uma tragédia familiar chocou moradores da comunidade de Pissarras, localizada na zona rural de Riacho de Santana. Wélia de Jesus Santos, de 24 anos, morreu após ser esfaqueada pela própria irmã durante uma discussão. O crime ocorreu na última quinta-feira, dia 25. De acordo com os registros oficiais da Polícia Civil, Hélia chegou a receber os primeiros socorros e foi transferida às pressas para o Hospital Geral de Guanambi, o HGG. Apesar dos esforços da equipe médica para reverter o quadro clínico gravíssimo, a jovem não resistiu à gravidade dos ferimentos e teve o óbito confirmado na madrugada deste sábado, dia 27, por volta das 4h45 da madrugada. A principal suspeita do crime é a irmã da vítima, de 33 anos. O boletim de ocorrência detalha que o ataque aconteceu no calor de um desentendimento entre as duas, momento em que a irmã teria desferido o golpe de faca contra a caçula. As circunstâncias exatas e a motivação por trás do desentendimento, que terminou em morte, ainda são desconhecidas. O caso foi formalmente registrado por uma terceira irmã das envolvidas, que compareceu à delegacia para comunicar o falecimento de Hélia. A Delegacia Territorial de Riacho de Santana já assumiu as investigações para esclarecer os fatos e determinar a responsabilidade legal da suspeita. Brasil joga contra Japão? Rapaz, é o primeiro mata-mata da Copa do Mundo, hein? A seleção brasileira está preparada para o duelo contra o Japão, o primeiro eliminatório, né, de 16 avos da final da Copa do Mundo. A partida está programada para às 14 horas, horário de Brasília, né, desta segunda-feira, no NRG Stadium, em Houston, né, nos Estados Unidos, com teto aí fechado e climatização. A arena é uma das principais da NFL, Liga de Futebol Americano. No último treino, o técnico italiano Carlo Ancelotti contou aí todo o elenco, né? Exceto com o atacante, o Rafinha, que ficou aí em Nova Jersey para seguir aí tratamento na lesão na coxa direita. As atividades ocorreram no estádio Dínamo, do time aí do Major
League Soccer, a principal liga aí de futebol do país. A imprensa teve acesso somente aos primeiros 15 minutos do treino, dedicados aí ao aquecimento e também à movimentação com bolas paradas. A expectativa é que a Ancelotti mantenha aí o time titular que derrotou aí a Escócia por 3-0 na última quarta-feira, que selou aí a classificação da amarelinha no topo da chave C com 7 pontos. O Brasil iniciou a campanha no Mundial com empate em 1-1 com o Marrocos e depois superou o Haiti por 3-0. A amarelinha deve começar jogando nesta segunda-feira com Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, o Ryan, Matheus Cunha e o Vini Júnior. Em caso de vitória sobre os japoneses, os brasileiros enfrentarão nas oitavas de final o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, programado para as 14 horas da próxima terça-feira em Dallas, também nos Estados Unidos. Bom, e o confronto direto entre as duas equipes é animador, porque nos últimos confrontos o Brasil não perdeu nenhum jogo, só perdeu o último amistoso, aquele 3-2, se lembra? Isso. Então, o Brasil está com muito favoritismo aí para, se possível, vencer aí no tempo corrido, né? Mas o Japão, né, tem evoluído o seu futebol. O Japão é um time disciplinado, um time que joga, estuda o adversário, espera o adversário para poder atacar. Então, é um time muito perigoso a seleção do Japão. Mas o Brasil tem muita superioridade, tem a técnica, jogadores técnicos que sim, né, podem fazer a diferença. Vamos, né, torcer para que tudo dê certo aí para a nossa seleção. 2 pessoas ficam feridas após carregadeira tombar na zona rural de Guanambi. Um acidente com um maquinário pesado mobilizou equipes de socorro na tarde deste sábado, dia 27, na comunidade de Suruá, localizada na zona rural de Guanambi. O tombamento, de uma pá carregadeira deixou 2 pessoas feridas e chamou a atenção dos moradores da localidade. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado imediatamente e deslocou ambulâncias até a comunidade rural. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros às 2 vítimas ainda no local do acidente para estabilizadas. E, na sequência, os feridos foram transportados para a unidade de pronto atendimento, a UPA 24 horas de Guanambi, onde passaram por avaliações médicas detalhadas. A Superintendência Municipal de Trânsito também enviou agentes para atender a ocorrência. A equipe ficou responsável por isolar e controlar a área do acidente, garantindo a segurança de quem trafegava pelo trecho e adotando os procedimentos padrão para esse tipo de sinistro. Até o momento, os órgãos oficiais não divulgaram informações sobre o que teria provocado a perda de controle e também consequente tombamento da máquina pesada. O estado de saúde atualizado das vítimas também não foi detalhado pela unidade médica. As circunstâncias do acidente técnico deverão ser apuradas pelas autoridades competentes. Olha, idoso de 79 anos morre após colisão entre carro e moto em Rio de Contas. Um idoso de 79 anos, identificado como Gerson Santos Novaes, morreu após se envolver em um grave acidente de trânsito na tarde deste sábado, na zona rural do município de Rio de Contas. A colisão do tipo frontal lateral entre o carro e uma motocicleta ocorreu por volta das 16h20 em uma estrada vicinal do povoado de Tranqueiras. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi socorrida ainda com vida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e encaminhada ao Hospital Municipal de Rio de Contas. Apesar dos esforços da equipe médica, o idoso não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. Um fato que chama a atenção é que, segundo o registro policial, nenhuma testemunha conseguiu informar quais eram os veículos envolvidos na colisão ou suas características. Além disso, quando as equipes de socorro chegaram ao local, os veículos já não estavam mais na estrada, impossibilitando aí a identificação imediata dos envolvidos. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para realizar aí a remoção do corpo, que foi encaminhado ao IML de Brumado para a realização da necropsia. Na primeira delegacia territorial de Brumado como morte acidental de trânsito e será investigada para esclarecer as circunstâncias do acidente ou identificar aí os veículos envolvidos. Suspeito é preso com 1,5 kg de drogas e máquina de caminhão em Palmas de Monte Alto. Uma ação da Rondesp Meio Oeste resultou na prisão de um homem e na apreensão de uma expressiva quantidade de entorpecentes na noite deste sábado, dia 27, no município de Palmas de Monte Alto. A intervenção ocorreu durante um patrulhamento de rotina quando os policiais militares
recebendo denúncias anônimas sobre uma intensa comercialização de drogas em uma determinada região da cidade. Segundo informou a Rondesp Meio Oeste, ao se aproximar do local indicado para averiguar as informações, a guarnição flagrou um indivíduo em atitude suspeita. Ao notar a presença das viaturas, o homem tentou fugir, correndo, mas a tentativa de evasão foi frustrada pelos militares, que agiram rapidamente, alcançando e abordando o suspeito logo em seguida. Durante as buscas e diligências na área, os policiais localizaram um verdadeiro kit para tráfico de drogas. Ao todo, foram apreendidos 1,250 kg de cocaína, ou de maconha, né? E também 247 gramas de cocaína, mais 44 gramas de crack. Além dos entorpecentes, as equipes recolheram uma balança de precisão, diversas embalagens plásticas utilizadas para comercializar os produtos, um aparelho celular iPhone, R$117 em espécie, e chamando a atenção, uma máquina de cartão de crédito e débito usada para facilitar o pagamento dos usuários. Diante o flagrante, o homem recebeu voz de prisão. Todo o material ilícito foi recolhido junto com o suspeito e foi também encaminhado para a Delegacia Territorial de Guanambi, onde a ocorrência foi formalmente registrada e as medidas cabíveis foram adotadas pela Polícia Civil. Até que, enfim, essa quantidade de droga não foi considerada aí análoga, né, Luciano Santos? Rapaz. Tem hora aí que você tem uns boletins aí que eu vou te falar, viu, meu amigo? O que tem de analogia aí a drogas. Ou é droga ou não é, né? Não é, isso aí. Olha, vamos ainda à região de Guanambi. Nós saímos de Palmas de Monte Alto, agora para Guanambi. Motorista fica ferido após caminhão colidir contra paredão de pedras na BR-030. Um grave acidente de trânsito mobilizou equipes de resgate e da Polícia Militar no início da tarde da última sexta-feira, né? Em um trecho sinuoso da BR-030. Um caminhão caçamba de cor branca colidiu violentamente contra o paredão de pedras às margens da rodovia, na famosa região da Serra dos Brindes, lá no município de Guanambi. O veículo trafegava no sentido Caetité-Guanambi por volta das 12h20, quando o condutor, um homem de 59 anos, perdeu o controle da direção por motivos ainda desconhecidos, saindo da pista e batendo contra a rocha. Uma guarnição do 17º Batalhão de Polícia Militar, que realizava patrulhamento de rotina pela rodovia federal, deparou-se com o cenário do acidente logo após o impacto e iniciou os primeiros procedimentos de socorro. O motorista sofreu um forte trauma na face devido à gravidade da batida. Ele recebeu os primeiros atendimentos ainda no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e em seguida foi encaminhado ao Hospital Geral de Guanambi para receber os cuidados médicos especializados. Para evitar novos acidentes no trecho, que é conhecido pelo alto índice de periculosidade, os policiais militares realizaram a sinalização e o isolamento parcial da via até a conclusão do registro da ocorrência. O caminhão caçamba, que ficou com a cabine destruída, foi formalmente entregue pelos militares ao irmão da vítima, que ficou responsável pela remoção do veículo no local. Procurado por estupro no Rio de Janeiro é preso em ônibus em Vitória da Conquista. Um homem que estava com um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro foi preso na tarde da última sexta-feira, dia 26, em Vitória da Conquista. A captura ocorreu durante uma fiscalização de rotina em um ônibus intermunicipal que trafegava pela região. A ação foi realizada pela Rondesp Sudoeste em um trabalho integrado com um grupo de capturas da Delegacia de Polícia Federal em Vitória da Conquista. A abordagem ao coletivo fazia parte de uma operação de rotina para localizar drogas, armas e outros ilícitos que pudessem estar sendo transportados nas estradas da região. Durante a verificação dos passageiros e a checagem dos documentos do sistema, os policiais identificaram que o homem constataram, né, que contra ele havia uma ordem de prisão pendente expedida pela Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Diante do flagrante, o homem recebeu voz de prisão imediata dentro do veículo, sem chance de reação. O capturado foi conduzido pelas equipes policiais e apresentado à autoridade competente na Delegacia Territorial de Vitória da Conquista, onde passou pelos procedimentos legais e permaneceu custodiado, ficando à disposição do Poder Judiciário Fluminense para o recambiamento, Luciano. Mais um trabalho da polícia aí, que conseguiu tirar de circulação um foragido da justiça. É isso aí, né? Parabenizar o trabalho da polícia, as polícias, né? Seja ela civil, militar, Polícia Federal, Polícia
as polícias rodoviárias, elas estão interligadas, né? Hoje o sistema de inteligência é bastante preciso, né? Então esses criminosos acabam sendo identificados ou numa abordagem policial ou pelo reconhecimento facial, pelas câmeras, né? De inteligência, ou até mesmo por ações, né? De inteligência mesmo dos poderes aí da polícia, que acabam identificando esses suspeitos que migram de uma cidade para outra, de um estado para outro, e aí acabam sendo identificados e presos. O nosso WhatsApp já está movimentando por aqui, chegando aqui participações dos ouvintes, e vem aqui uma reclamação aqui de Livramento. Uma ouvinte está dizendo aqui, reclamando sobre a situação da UPA aqui de Livramento, né? Ela disse que foi a semana passada lá na UPA e a situação lá está precária, né? Como, por exemplo, não está funcionando o aparelho lá de raio-x, né? E a UPA tem esse aparelho, não sabe se está quebrado, né? E ela também reclama, né? Que também a relação também do transporte da ambulância, né? Que ela precisou ser transferida para o hospital aqui de Livramento, e a ambulância que mandaram para ela foi uma ambulância que com a situação precária, né? Uma situação da ambulância precária, né? Sendo que a cidade aqui tem ambulância nova que foi entregue recentemente, e ela está indignada com a situação de que foi tratada nessa UPA lá, né? E também com atendimento aí da locomoção para o hospital, Luciano. É lamentável, né? Toda essa situação aí relatada pelo morador na UPA aí, né? De Livramento, também com relação à ambulância. Agora sim, o que nos deixa curioso é que dinheiro para festa não falta, né? Com certeza. É São João, é aniversário da cidade, é São Pedro, mas aí a população fica o quê? Desassistida, né? Não tem aí maquinário, não tem um equipamento funcionando da UPA, não tem uma ambulância. Esses gestores, aliás, não só de Livramento, mas de todos os gestores, né? Que acabam aplicando aí milhões em festejos, deveriam fazer o seguinte: olha, me dá esse dinheiro aí que vocês querem pagar a festa aqui, eu vou aplicar na saúde aqui. Ou então faz uma festinha mais reduzida, com valor mínimo, né? Para não deixar o povo também sem alegria, sem esse convívio social. Mas reduza, né? Os cachês de 800 mil, de 1 milhão, de 500 mil, reduza. Vamos fazer uma festinha de 500 mil e o restante do dinheiro a gente vai aplicar na saúde aqui, porque o povo tá precisando de saúde, tá precisando de cuidado. Mas infelizmente parece que o evento em si ali é um grande evento, né? Publicação nas redes sociais, em plataformas digital, falando do evento, enfim, da prévia, depois do evento, mas não se fala aí do cuidado com a população com relação à saúde, à educação e à infraestrutura, infelizmente. Vamos falar de Aracatu agora. Chegou aqui uma mensagem dizendo o seguinte: estamos sem água há mais de meses, desde o mês de maio. E a prefeitura lá não quer prestar serviços aí, né? Colocar água lá para a população. Qual é o motivo aí? Será possível umas coisas dessa, Luciano? Mais um relato aí, mais uma reclamação, né? Com relação aí a Aracatu, não é isso? O pessoal chateado. Como a gente fala aqui, né? O gestor público, ele precisa rever como é que funciona uma administração pública, né? Porque você ter tanta reclamação da população com relação a diversas áreas e ninguém faz nada, poxa, então assim, a população também tem que cobrar, como aí já estão fazendo. Pode mandar sua reclamação, sua denúncia, 77-3444-1043, esse é o nosso WhatsApp. Coloque a boca no trombone, gente. Não tenha medo, não. Mas eu moro na cidade pequena, vai me marcar. É o seu direito. Você tem um direito de cobrar, porque você precisa da água, precisa do saneamento básico, você precisa da saúde, você precisa do transporte, precisa da educação, da infraestrutura, precisa se locomover. Então, assim, não tem que ter medo, não. Tem que cobrar mesmo. O gestor público, ele tem a obrigação de manter uma cidade em funcionamento. É isso que é a gestão pública. Olha, Luciano, sabe quem tá aí ligadinho com a gente e de olho na Copa? Diga aí quem é, O rapaz. nosso colega Luiz Brito, ele tá dizendo o seguinte, que tivemos realmente, né, teve ontem, só que nós não falamos, né, o primeiro jogo da África do Sul e Canadá, e o Canadá passou por 1-0, né, vencendo aí. O mata-mata começou ontem, Começou né? ontem, e o Luiz Brito tá ligadinho aqui, viu? Na Copa do Mundo. Olha, essa próxima notícia que a gente vai trazer aqui, eu já vi de tudo. Essa é inédita. Pai é preso após confessar ao ChatGPT
plano para matar o próprio filho e evitar pagamento de pensão. Um homem de 36 anos foi preso no Espírito Santo, suspeito de planejar a morte do próprio filho para não pagar a pensão alimentícia à ex-companheira. Segundo a Polícia Civil, ele revelou um plano em conversas com o ChatGPT, ferramenta de inteligência artificial desenvolvida pela OpenAI. A prisão ocorreu no último dia 19, na zona rural de São Gabriel da Palha, um dia antes da data em que o crime, segundo a investigação, seria executado. O caso foi divulgado pela polícia na última quinta-feira, dia 25. Conforme as investigações, o FBI recebeu as informações fornecidas pela Open Inteligência Artificial e encaminhou o caso ao Ministério da Justiça, que repassou os dados à Polícia Civil do Espírito Santo. O delegado Ícaro Olímpio, da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos, informou que ao site G1 do Espírito Santo, que o suspeito relatou nas conversas que pretendia contratar um pistoleiro para matar o filho, com quem não mantinha contato. Uma das mensagens também teria informado que possuía uma arma, uma corda e cianeto. Ainda conforme a polícia, o homem também manifestou a intenção de realizar atentados contra escolas, igrejas e autoridades públicas, com o objetivo de fazer o maior número possível de vítimas. A investigação aponta que os dados compartilhados pela empresa responsável pela plataforma forneceram elementos suficientes para impedir os crimes. O suspeito foi preso durante o cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão. Inicialmente ele negou os fatos, mas a Polícia Civil informou que continua apurando o caso. Os materiais apreendidos passarão por perícia e o homem poderá ser indiciado após conclusão das investigações, Luciano. É uma situação muito séria, né? Como você colocou aí, algo até inusitado, né? Um pai, né? Usar uma ferramenta de inteligência artificial para planejar a morte do próprio filho para não pagar pensão alimentícia, né? Então, é como você avalia, que país é esse, que mundo é esse que nós estamos vivendo, aonde um pai, né? Ele simplesmente, sangue do mesmo sangue, né? O seu filho, sangue do sangue ali, né? Parentesco carnal ali, e aí ele simplesmente fala assim, eu vou planejar aqui, né? Vou usar a inteligência para planejar a morte do meu filho e outros ataques, né? Só que, graças a Deus, a mesma inteligência que ela colabora para algumas pessoas, para diversas pessoas, ela também tem regras, né? Ou não pense você que o ChatGPT ou qualquer outra plataforma aí de inteligência artificial, ela não tem regra, não, tem sim. Essas plataformas, elas identificam, né, o perfil da pessoa. Se ela começa a pesquisar determinada área, se for algo ilícito, ela já indica ali para o próprio usuário, olha, você está fazendo uma pesquisa ilícita, é uma pesquisa, né, é um conteúdo sensível. Tem pessoas que acabam usando também para a questão de pedofilia, a questão de exploração de menores. Então o próprio chat ele já avisa ali, olha, esse conteúdo é um conteúdo sensível, e inclusive às vezes tem pesquisa que o chat ele nem libera a pesquisa para você, ele já automaticamente já bloqueia. E essas informações são rastreadas, né? São rastreadas aí pelo FBI, pelos órgãos de segurança. Então por isso que isso chegou bem rápido aí às autoridades do Brasil, e aí graças a Deus conseguiu prender esse homem aí que estava planejando, né, esse atentado aí contra o próprio filho e contra algumas escolas. Então, assim, é lamentável a gente estar ouvindo isso hoje, nessa atualidade que a gente tem, que a gente precisa de tanto amor, né, das pessoas, principalmente daquelas pessoas mais queridas, né, aquelas pessoas mais próximas, que são os seus familiares, são os filhos, são os pais, são os tios e tias, avós e avós, mas parece que o mundo, ele está virado de cabeça para baixo. Com certeza. Olha, 12h36, meio-dia e 36. Olha, a arrecadação federal bate recorde de 266,8 bilhões de reais em maio.
A arrecadação federal atingiu 266,8 bilhões em maio, né? E o maior resultado para o mês desde o início da série histórica aí da Receita Federal, que começou em 1995. As informações são da Agência Brasil. O desempenho foi impulsionado aí principalmente pelo aumento das receitas ligadas ao petróleo, pela atividade econômica e também por mudanças na tributação adotadas nos últimos anos. O valor representa alta real, ou seja, acima da inflação, de 10,69% em relação a maio de 2025, já descontada na inflação. O acúmulo de janeiro a maio, a União arrecadou aí 1,32 trilhões de reais, também recorde aí para o período. É muito imposto arrecadado, meu amigo Samuel e ouvintes, viu? Meu amigo, eu estava vendo a semana passada uma videoreportagem de um repórter, ele tem um canal, né? E ele mostrando a quantidade de impostos que a gente paga em diversas áreas. E assim, sabe, ele foi calculando. Meu amigo, olha, cerca de 50%, 51% do que você compra hoje, você paga imposto, né? Você compra um feijão, tem imposto, você compra um arroz, tem imposto, você compra uma carne, tem imposto, você compra um ovo, tem imposto, um remédio tem imposto. Então, assim, vai somando na sua renda mensal, você chega a mais de 51%, né, do que você paga hoje só de imposto. É lamentável isso. É lamentável também saber que 266,8 bilhões de impostos, a gente vê pessoas aí na fila, né, esperando uma vaga para ser atendido na saúde, cidades precisando de médicos, precisando, a saúde no Brasil está precária, né? Hospitais lotados, né? Todos os dias a gente recebe reclamações da questão de saúde, a questão a falta de emprego também no Brasil. Então, é lamentável. 12h38, 12h38. O homem é conduzido à delegacia após PM apreender simulacro de arma de fogo em Caetité. Um homem foi conduzido à delegacia territorial de Caetité na noite deste último domingo, dia 28, após policiais militares da 94ª CIPM apreenderem um simulacro de arma de fogo durante a abordagem no distrito de Brejinho das Ametistas, zona rural do município. De acordo com a Polícia Militar, a guarnição do Pelotão de Emprego Tático Operacional, o PETO, foi acionada após uma denúncia informar que 2 indivíduos estariam em um estabelecimento comercial portando uma arma de fogo. No local, os policiais realizaram a abordagem dos suspeitos. Durante as buscas, um simulacro de pistola foi encontrado no banheiro utilizado por um dos homens. Aos militares, ele informou que havia comprado o objeto pela internet. Ainda segundo a PM, populares relataram que o suspeito estaria se apresentando como policial militar. Outro abordado também foi submetido à busca pessoal, mas nenhum material ilícito foi encontrado com ele. O homem responsável pelo simulacro foi encaminhado à Delegacia Territorial de Caetité, onde a ocorrência foi registrada e foram adotadas as medidas legais cabíveis. E pouco mais de 1 hora para o jogo da seleção brasileira, Luciano Santos. Você tem palpite para o jogo de hoje? Olha, a seleção vem desenvolvendo aí, né, já um bom futebol a partir do último jogo. A gente percebeu a melhora da seleção. O Japão, como você falou, é uma seleção estratégica, né? É uma seleção que estuda o adversário, é uma seleção que aí vem desenvolvendo um bom futebol, né? Não sou especialista na área para estar dando muitos detalhes, mas a gente percebe que o Japão vem se desenvolvendo bastante também. Então, não vai ser coisa fácil, mas também não vai ser coisa difícil. O Brasil tem grande chance aí, eu vou colocar aí um placar de 2-1. Vou ser generoso. 2-1 pro Brasil. Eu vou colocar meu placar aqui de 3-1. 3-1. 3-1 para o Brasil. Vamos lá então, trazendo mais notícias. Olha, incêndio atinge mercado municipal de Serra do Ramalho. Um incêndio foi registrado na madrugada deste domingo, dia 28, no interior do mercado municipal de Serra do Ramalho, no oeste da Bahia. Segundo informações da Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta de 1h36 da madrugada, após a guarnição ser acionada por meio do telefone funcional. Ao chegar ao local, os policiais confirmaram o incêndio e acionaram o Centro Integrado de Comunicações, o SICOM, o Corpo de Bombeiros Militar e também o coordenador da área.
Uma equipe do 20º Batalhão de Bombeiros Militares, sediado em Bom Jesus da Lapa, foi deslocada até o mercado e realizou o combate às chamas, conseguindo controlar o incêndio. Antes da chegada dos bombeiros, moradores, bombeiros civis, guardas municipais, funcionários do mercado, além do prefeito do município e carros-pipa da prefeitura atuaram para impedir que o fogo se espalhasse. Até o momento, as causas do incêndio não foram informadas. Não há informações sobre o ferido ou sobre a extensão de danos provocados pelo fogo. Agora 12h47, 12h47, vamos seguindo aqui com a nossa pauta, né? Você falou aí de incêndio lá em Serra do Ramalho, rapaz, e nós vamos trazer agora, né, uma notícia aí da galera que aposta na Mega Sena, né, na quina. Pois é, 9 apostas acertam quina de São João e vão receber aí 26,6 milhões de reais. 9 apostas acertaram a quina de São João, o concurso de número 7051, sorteada na tarde do domingo, né, deste domingo agora. Cada uma irá receber 26.603 mil reais, 233,33. A premiação total estimada superior a 239 milhões. As apostas vencedoras são de Brasília, Fortaleza, Alexandria, em Goiás, Contagem, em Minas Gerais, Arapiuana, em Mato Grosso, Paranavaí, no Paraná, Campos do Goicatazes, né? Goicatazes, no Rio de Janeiro, e também Indaiatuba, em São Paulo. Do total dos ganhadores, 2 foram em Brasília e uma das demais cidades. As dezenas sorteadas foram 19, 32, 50, 73 e 75. Já 1.674 apostas acertaram a quadra e irão receber R$12.234,37. As 144,198 com 3 acertos tem direito aí a R$135,26. E 3.654 pessoas tiveram aí 2 acertos e vão receber R$5,33 cada. Tá aí, né? Essa premiação da quina de São João, que foi sorteada aí cerca de 26,6 milhões de reais. E eu fiz a minha aposta pela internet, nem conferi, né? Olha, quem sabe, hein? Pelo menos essa quadra aí, a quadra tá bom. Aí, ó. Inauguração da Bahia Filmes marca nova fase para o audiovisual baiano e fortalece produção estadual. A inauguração da Bahia Filmes marca, neste domingo, dia 28, um novo momento para o desenvolvimento do setor audiovisual do estado. A primeira empresa estadual do segmento no Brasil, a iniciativa integra o plano plurianual, né, o PPA de 2024 a 2027 do governo da Bahia, e foi criada para fortalecer a cadeia produtiva do setor, ampliando as oportunidades para produtores, realizadores e empresas baianas. Vinculada à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, a Secult Bahia, a instituição atuará na captação de investimentos, além do apoio e a distribuição de obras e ao desenvolvimento de novos negócios no segmento. Essa iniciativa é resultado da parceria com o governo federal e retomada do Ministério da Cultura, nos fortalece e garante que teremos uma política com repercussão nacional na Bahia. A criação representa esse arranjo das forças do setor para garantir que os profissionais que já atuam na área tenham agora um ambiente de apoio, celebrou o governador Jerônimo Rodrigues durante solenidade de inauguração na sede da Bahia Filmes, no bairro do Comércio, em Salvador. Durante a solenidade, o chefe do estado anunciou o decreto que regulamenta a Bahia Film Commission, além do lançamento dos editais de contrapartida ao programa Arranjos Regionais, do edital do chamamento público para comercialização de sala de cinema e da concessão do Cine Glauber Rocha. Agora, Luciano, eu gosto muito do cinema, viu? O cinema é muito legal. Eu sempre, quando eu tive oportunidade, sempre eu curti um filmezinho. Infelizmente, né, em muitas cidades, ou principalmente cidade do interior, né, o cinema, ele acabou morrendo, né? E algumas cidades não chegou nem a conhecer o cinema. Aqui na cidade de Brumado, por exemplo, nós tivemos aqui uma época, né, no passado, né, uma sala de cinema muito famosa, né? Depois passou-se alguns anos, aí
tornou voltar aqui uma sala de cinema até moderna aqui para a cidade de Brumado. Mas é aquela coisa, né? Às vezes o ingresso é caro, não tem incentivo, né? Do governo federal, estadual ou até mesmo das prefeituras, e aí essa sala de cinema acabou fechando novamente mais uma vez. Me parece que tem uma outra empresa retornando aqui à cidade de Brumado com a sala de cinema, né? Vamos aguardar, vamos ver, mas é o que a gente fala, né? Eu, às vezes, tem situação que considero, às vezes, o ingresso, dependendo do tipo de filme, né? Quando é lançamento, muito caro. Eu acho que isso, às vezes, afasta até também o consumidor, principalmente as pessoas de baixa renda, né? A ir para o cinema, assistir aí um filmezinho, que é legal, é bom você assistir um filme e comer aquela pipoca, naquele baldão de pipoca. E outra, as plataformas de streaming, né, tem contribuído para que a população, né, tivesse outras alternativas, né? Então teve essa defasagem aí, né? Isso. Hoje tem muita gente que tá fazendo o próprio cinema em casa mesmo aí, por meio da TV. Olha, pode trazer a próxima aí, daqui a pouco a gente... Vamos falar aqui, continuando de futebol, né? Internado Parreira passa por cirurgia no Rio de Janeiro. O técnico Carlos Alberto Parreira, de 83 anos, passou por uma cirurgia na manhã deste domingo no Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro. Em novo boletim médico, a equipe do hospital informou que Parreira encontra-se estável, permanece sedado, respira com auxílio de aparelhos e ainda necessita de cuidados intensivos, sem previsão de alta da UTI. O paciente está sendo acompanhado pelo pneumologista, né, intensivista Arthur Viana e pela equipe assistencial e multidisciplinar do hospital. Parreira está internado desde o último dia 16 com problemas no pulmão. Neste sábado, ele apresentou uma piora, passando aí a ter de respirar com a ajuda de aparelhos. Em sua carreira, o técnico se consagrou aí pela participação vitoriosa no comando da seleção brasileira durante a Copa do Mundo de 1994, lá também nos Estados Unidos, viu? Parreira também treinou as seleções dos Emirados Árabes em 1990 e da Arábia Saudita em 1998. Teve passagens pela seleção brasileira nos anos 2000, além de treinar times como o Corinthians e o Fluminense. Tá aí nosso querido Parreira, né? Que está internado lá no Rio de Janeiro. Bandeira tarifária das contas de luz segue amarela em julho. A bandeira tarifária permanecerá amarela em julho, informou na sexta-feira a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, na última sexta-feira. Com isso, será mantido o acréscimo de 1,88 cada 100 kW por hora consumidos nas contas de luz no próximo mês, para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional, o SIN, o SIM. Segundo a ANEEL, a decisão foi tomada devido ao período seco no Brasil, o que leva a uma geração hidrelétrica menor e o acionamento de usinas termoelétricas com custo mais elevado. A manutenção da bandeira amarela, ativa desde abril, reflete condições menos favoráveis de geração no país, típicas do período seco, quando há redução nos níveis dos reservatórios das hidrelétricas e necessidade de acionamento de usinas termoelétricas que possuem custo mais elevado, explicou a agência. Agora, Luciano, nós temos muita geração de energia eólica aqui no estado, né? E essa energia não poderia ser usada para contribuir aí no consumo aí na bandeira aí, não? Na realidade, Samuel, hoje a rede, né, do Brasil, que recebe aí a grande parte da energia do nosso país, ela não está preparada para o sistema de energia solar e também energia eólica, né? Hoje nós temos uma grande demanda, né, na rede de energia solar, só que as concessionárias às vezes não têm aí esse aparato, né? Às vezes o equipamento, a rede ou o cabeamento correto para receber toda essa carga na rede, e aí acaba o quê? Muitas delas vão, né, se desperdiçando, ou até mesmo não se cria parques com baterias para acumular essa energia para depois, em períodos críticos, colocar essa energia na rede novamente, como alguns países já estão criando essa tecnologia, ou seja, pega a energia solar que é gerada, joga na rede,
vai para uma estação onde tem baterias que acumulam essa carga e depois durante a noite ou um período de uma crise que faltar energia, descarregar essa carga na rede novamente. Mas infelizmente o Brasil ainda falta muito investimento. A exemplo aqui nós temos na Bahia uma concessionária que tem redes ainda antigas, né? Aquele cabeamento de cabo de aço, cabeamento aí que às vezes fica todo entrelaçado, causando curto. Nós temos aqui, por exemplo, em Livramento, aqui na sede da Rádio Portal, na avenida aqui, a gente sempre tem queda de energia, porque a rede não é preparada. Vão se criando empresas, galpões, residências, a carga vai sendo alta, a demanda da rede não aguenta e aí a gente tem o quê? Constantes quedas de energia. Mas isso é o quê? Falta de investimento das concessionárias. Com certeza. Vamos então aqui seguindo, né? Falamos aí da bandeira tarifária, vamos falar agora sobre Candiba, viu, gente? Casa é arrombada e caixa com moedas é furtada. Uma residência foi arrombada na manhã de quinta-feira no bairro Palmeiras, em Candiba. O crime foi descoberto por volta das 11 horas, quando a proprietária de 56 anos retornou do trabalho e encontrou o imóvel violado. Segundo a Polícia Militar, uma caixa contendo moedas foi levada. O valor do prejuízo não foi informado. Segundo a ocorrência, uma guarnição do 17º Batalhão de Polícia Militar foi acionada para atender o caso. A moradora relatou aos policiais que suspeita de um homem conhecido na cidade por envolvimento em outros arrombamentos. No momento do atendimento, os militares já realizavam diligências para localizar o suspeito por causa da outra ocorrência semelhante. Apesar das buscas realizadas na região, o homem não foi localizado. A vítima foi orientada a registrar a ocorrência na delegacia de Candiba, que ficará responsável pela investigação. A Polícia Civil apurará as circunstâncias do furto e trabalhará para identificar e localizar o responsável pelo arrombamento. Homem é levado à delegacia por suspeita de descumprir medida protetiva em Brumado. Um homem de 47 anos foi conduzido à delegacia de Brumado na tarde da última sexta-feira, dia 26. O suspeito de descumprir uma medida protetiva prevista na Lei Maria da Penha. A ocorrência foi registrada no bairro Urbis 2. Após a vítima, uma mulher de 40 anos, acionar a polícia militar e denunciar que o ex-companheiro havia entrado em sua residência apesar da determinação judicial em vigor. Segundo a polícia militar, a mulher relatou que, além de permanecer no imóvel, o suspeito teria proferido ofensas verbais contra ela. Uma guarnição do 24º Batalhão de Polícia Militar foi deslocada até o endereço informado, onde confirmou a presença do homem. Conforme a corporação, ele não ofereceu resistência durante a abordagem. Após a intervenção policial, o suspeito e a vítima foram encaminhados à delegacia de Brumado, onde a ocorrência foi registrada. O caso será analisado pela Polícia Civil, que adotará as medidas legais cabíveis para apurar o suposto descumprimento da medida protetiva e também as demais circunstâncias da ocorrência, Luciano. Samuel, Tadeu e ouvintes, tem crescido muito, viu? Os casos de violência doméstica, violência contra mulheres aqui na cidade de Brumado. Isso é preocupante, né? Apesar de termos aqui a NEAM, que é um núcleo especializado de atendimento à mulher, temos aqui diversas campanhas também aí com relação a este assunto, né? Ao combate aí ao crime contra as mulheres, a violência contra as mulheres, mas a gente percebe que, principalmente nos finais de semana, sexta, sábado, domingo, são as demandas de mais casos aí com relação à violência doméstica aqui envolvendo mulheres na cidade de Brumado. E do mundo, vamos trazendo aqui mais notícias. Olha, homem é preso após agredir e ameaçar ex-companheira em contendas do Sincorá. Um homem foi preso na noite deste domingo, dia 28, no município de Contendas do Sincorá, após ser acusado de agredir e ameaçar a ex-companheira. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima relatou que foi atingida com um tapa no rosto e em seguida passou a ser ameaçada pelo ex-companheiro. Após a denúncia, uma guarnição do 24º Batalhão de Polícia Militar realizou diligências e localizou o homem com as características informadas pela mulher. Ainda de acordo com a PM, o suspeito resistiu à abordagem, sendo necessário o uso de técnicas de imobilização e de algemas para contê-lo. A vítima e o acusado foram encaminhados à Delegacia Territorial de Brumado, onde a ocorrência foi registrada e foram adotadas as medidas legais cabíveis.
Governo abre crédito de 550 milhões para subsidiar diesel. O governo federal abriu crédito extraordinário de 550 milhões para subsidiar a importação do óleo diesel de uso rodoviário. A medida provisória publicada nesta segunda-feira destina-se ao Ministério de Minas e Energia, com execução pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A norma está vinculada à iniciativa prevista na medida provisória de número 1349 de 2026, que trata do mesmo tipo de apoio ao combustível. O crédito extraordinário é um instrumento previsto na Constituição para atender despesas urgentes e imprevisíveis. Neste caso, o valor será aplicado no âmbito nacional para subsidiar a importação de diesel, com o objetivo de viabilizar o abastecimento e mitigar aí os impactos no mercado. Segundo a medida provisória, a integralidade aí dos recursos, né, classificados como despesas primas do orçamento fiscal, será direcionada aí para essa finalidade. E a gente segue por aqui com mais notícias. CIP Sudoeste prende suspeito por tráfico de drogas e apreende arma de fogo em Urandi. A Polícia Militar da Bahia, por meio da Companhia Independente de Policiamento Especializado, a CIP Sudoeste, prendeu um homem por tráfico de drogas e apreendeu uma arma de fogo durante a operação realizada na tarde deste domingo, dia 28, na zona rural do município de Urandi. Segundo informações da corporação, por volta das 15h30, uma guarnição da CIP Sudoeste realizava policiamento especializado quando recebeu denúncias de que o indivíduo teria efetuado disparos de arma de fogo em via pública na noite anterior, além de ameaçar moradores da localidade. Com base nas informações, os policiais montaram uma operação para localizar o suspeito. Após diligências, o homem foi encontrado e durante a abordagem confirmou que mantinha em sua posse um revólver e uma quantidade de entorpecentes. Diante da situação, o suspeito recebeu aí voz de prisão e foi conduzido juntamente com uma arma de fogo e o material apreendido para a Delegacia Territorial de Guanambi, onde foram adotados aí as medidas legais e cabíveis. 1h10, 1h10. Olha, vamos seguindo aí, falando sobre a tradição das fogueiras, hein, rapaz? Mulheres que perderam aí maridos mantêm tradição de acender fogueiras no São Pedro. Populares em todo o Nordeste, os festejos juninos desencadeiam aí uma série de tradições singulares, né? Que só chegam ao fim nesta segunda-feira, dia 29, data em que celebra o dia de São Pedro. No interior da Bahia, o costume particular dos festejos em honra ao santo chama a atenção. Fogueiras acendidas majoritariamente por mulheres viúvas na véspera do 28 de junho. Em municípios da região sudoeste, como Macaúbas, Botuporã, Tanque Novo, Cordeiros, a tradição é predominante feminina, embora também seja adotada ocasionalmente por homens viúvos, né? No entanto, moradores da região e historiadores relatam que o costume vem perdendo aí essa força nas últimas décadas, né? Especialmente entre as gerações mais jovens. Segundo aí a Maria Rosa Batista, de 71 anos, moradora do povoado de Curralinho, na zona rural de Macaúbas, a tradição existe desde muito antes dela nascer. Além do acendimento da fogueira, o costume envolve também o preparo de comidas típicas e também a celebração de forma semelhante às festas de São João, com direito ao que ela chama de samba ou bailes, né? Se na casa das viúvas tivesse outra família morando junto, fazia duas fogueiras, a de São João e a de São Pedro, fecha aspas, explicou ela aí em entrevista ao site G1. TCM da Bahia nega pedido para suspender pagamentos de shows do São João em Vitória da Conquista. O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, o TCM Bahia, negou o pedido de medida cautelar que buscava suspender parcialmente os pagamentos dos contratos firmados pela Prefeitura de Vitória da Conquista para apresentações artísticas durante os festejos juninos de 2026. A decisão monocrática foi proferida pela conselheira Camila Vasquez e publicado nesta última sexta-feira, dia 26, no âmbito do processo TCM de número 16.734.000, letra E 26. A solicitação foi apresentada pela 5ª Inspetoria Regional de Controle Externo e apontou possíveis indícios de sobrepreço nas contratações por
inexigibilidade de licitação dos artistas Pablo, que são eles, né? O cantor Pablo, a Joelma e também Dorgival Dantas. Segundo a área técnica do tribunal, os valores dos cachês ultrapassariam os parâmetros estabelecidos na nota técnica conjunta de número 01/2026, elaborada por órgãos de controle. Ao analisar o pedido, a relatora concluiu que em caráter preliminar não estavam presentes os requisitos legais necessários para a concessão da medida cautelar. Conforme a decisão, a documentação apresentada pelo município inclui notas fiscais de contratações recentes dos mesmos artistas, indicado que os valores contratados são compatíveis com os praticados no mercado. A conselheira também levou em consideração as informações constantes no painel de transparência dos festejos juninos da Bahia, que apontam que os cachês contratados estão no mesmo patamar ou abaixo dos valores observados em apresentações semelhantes realizadas em outros municípios. Outro aspecto destacado foi que as despesas com as atrações representam aproximadamente 0,18% da receita corrente líquida de Vitória da Conquista. Na decisão, Camila Vasquez ressaltou ainda que a suspensão parcial dos pagamentos às vésperas dos festejos poderia comprometer a execução dos contratos, provocar o cancelamento das apresentações e gerar impactos negativos para diversos setores da economia local, como, por exemplo, hotelaria, comércio, alimentação, transportes e turismo. Com o indeferimento da liminar, o processo seguirá sua tramitação normal no Tribunal de Contas dos Municípios. A prefeita Ana Sheila Lemos de Andrade e o secretário municipal de Cultura, Alexander Magno, também foram notificados para apresentar defesa e prestar os esclarecimentos solicitados no prazo regimental de 20 dias. 1h15, né, rapaz? 1h15 aqui no seu portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Idosa fica em estado grave após ataque de abelhas em Riachão do Jacuípe. Uma idosa ficou em estado grave após ser atacada por um enxame de abelhas na manhã deste domingo em Riachão do Jacuípe. Outras 2 pessoas também foram picadas. Elas receberam atendimento no local e não precisaram ser encaminhadas para uma unidade de saúde. Segundo informações, o resgate da idosa foi feita pela Brigada Voluntária Anjos Jacuipenses, né? O comandante da brigada, o Lucival Souza, relatou que a gravidade da situação ao se deparar com o enxame. Segundo ele, a mulher cuidava de um rebanho de ovelhas, né? Quando foi atacada. Outra mulher precisou se vestir com roupa especializada para evadir da casa onde morava. Ainda de acordo com o comandante, a operação exigiu várias horas de trabalho até que a colmeia fosse controlada e o local fosse considerado seguro. Além do atendimento às vítimas, a equipe precisou agir para evitar novos ataques. A idosa permanece hospitalizada, enquanto as outras 2 pessoas foram liberadas. Enxames de abelhas têm sido comuns, na região lá de Riachão do Jacuípe. De acordo com a brigada, somente nos 2 primeiros meses deste ano foram realizadas 72 remoções de enxames de abelhas na região. Apenas neste mês, outras 2 colmeias foram retiradas de residências em Riachão do Jacuípe e sem registro de pessoas feridas. Governo terá despesa financeira de 4 bilhões com desenrola adimplentes. O governo federal terá uma despesa financeira de 4 bilhões com desenrola adimplentes, anunciado nesta segunda-feira, dia 29. As despesas financeiras não alteram a estrutura de serviços públicos. Por essa razão, não haverá impacto primário. De acordo com o governo federal, os 4 bilhões para aí o financiamento, né, será de acordo aí, né, com o cronograma aí de 3 bilhões são referentes às despesas financeiras relacionadas aí ao programa Desenrola Adimplentes. 1 bilhão é do FIES. Também, segundo apurou o CNN Money, um eventual calote dos beneficiários do programa será prejuízo apenas para a instituição financeira, pois os bancos principalmente terão que devolver os 4 bilhões aos cofres públicos. O governo federal anunciou uma série de medidas para aliviar as dívidas das famílias que estão com as contas em dia.
A medida, o Desenrola Adimplentes, é focado na prevenção da inadimplência entre os trabalhadores e cidadãos que estão no mercado formal e possuem histórico recente de adimplência. Para os informais, o governo federal lançou uma linha de crédito subsidiado. A iniciativa é restrita aos profissionais com saldo devedor de até 15 mil em empréstimos na modalidade de crédito pessoal sem garantia. O pacote também contempla uma linha de crédito batizada de FIES Empreendedor, para estudantes do FIES que estão com as contas em dia. A iniciativa é direcionada a ingressos adimplentes do FIES que estão em período de automatização, ou melhor, amortização do empréstimo estudantil. O objetivo é oferecer crédito para estudantes recém-formados com foco no financiamento das atividades empreendedoras. Em outra frente, a equipe econômica anunciou que os trabalhadores que contratarem crédito consignado privado poderão utilizar o FGTS, o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, como garantia das operações. Luciano, meu coração já tá começando. Não sei se é o coração ou a barriga que tá batendo aqui. O pessoal já está na expectativa aí, né, rapaz? É isso mesmo. Muito bem, Samuel Tadeu e nossos ouvintes, todo mundo com o coração na mão, todo mundo com o coração apertado, e por isso nós vamos nos despedir um pouco mais cedo hoje, né? Geralmente a gente sai 1h30, vamos sair mais cedo hoje pra gente acompanhar aí o Jogão do Brasil daqui a pouquinho, logo mais às 14 horas. A todos uma ótima tarde, uma boa tarde pra você também, Samuel, e amanhã a gente retorna ao meio-dia. Valeu, tchau, tchau, bom jogo aí pra todos nós. Bom jogo, boa adrenalina e até amanhã com boas notícias. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.